Ela estava pedindo ajuda. Em 1981, uma terrível tragédia aconteceu em uma pequena vila de mineração no sul dos Estados Unidos. Um trabalhador matou toda a família, nem poupou a filhinha. Os horríveis acontecimentos continuaram depois que o homem foi preso. Sob circunstâncias estranhas, começaram a desaparecer pessoas na aldeia. Samantha olhou pela janela para os carros e postes que passavam. Seu marido, Nicholas, não parava de reclamar que nenhuma das crianças do orfanato era normal. Você é muito exigente, Nick. Por que você não gostou do garoto de chapéu de cowboy ou da garota com rabo de cavalo? Este é o 3º orfanato já. Eu sou exigente? Perguntou ele com raiva. Eu não sou o problema aqui, Samantha. Ele mordeu a língua, mas era tarde demais. Samantha se virou, fechando os olhos. Sua incapacidade de ter filhos já estava matando o suficiente. É por isso que ela sugeriu que adotassem uma criança de um orfanato. Mas Nick não gostou de ninguém novamente. Eu mal posso esperar para chegar em casa, disse ele carrancudo em vez de se desculpar. E então ele saiu da estrada por um caminho quase imperceptível. O GPS diz que podemos pegar um atalho aqui. Samantha ficou preocupada e sugeriu que eles pegassem o caminho normal. Mas Nick apenas bufou. A velha floresta se fechou ao redor deles e as árvores bloquearam o fraco sol de outono. Imediatamente escureceu. Uma espessa névoa estava girando entre as árvores. Samantha não gostava daquela floresta. Estava claro que a estrada raramente era usada, porque havia muitos galhos e troncos caídos no chão. Ela ligou o rádio para ouvir música ou notícias. Nick freou e verificou o GPS. Caramba, isso não faz sentido! Para onde foi a estrada? Onde eu perdi a curva? É tudo culpa sua por me distrair com sua música. Samantha ficou indignada, mas o marido, irritado, acenou para ela se afastar. Ele apontou para uma construção entre as árvores e saiu do carro, dizendo que pediria informações aos moradores locais. Samantha não queria ficar sozinha e o seguiu. A pequena aldeia parecia desolada. Samantha achava que essas aldeias costumavam ser construídas perto de minas e fábricas. Nick foi procurar o escritório do xerife ou do prefeito, e Samantha foi deixada por conta própria. Ela notou uma bela casa de 2 andares no meio do nevoeiro. Havia uma árvore com um balanço na frente dela. Samantha sempre quis morar em uma casa assim depois de ter um filho. Ao se aproximar, percebeu que a casa estava cercada por uma velha fita policial que aparentemente já estava lá há muito tempo. Ela se perguntou o que poderia ter acontecido lá. A curiosidade levou a melhor e ela entrou na casa. Quase não havia móveis nela e o chão estava coberto com uma espessa camada de poeira. Samantha viu brinquedos de madeira e desenhos infantis espalhados pelo chão. Nuvens, árvores e animais foram desenhados com carvão. Aparentemente um mineiro e sua família moravam naquela casa. Então, uma foto sobre a mesa chamou sua atenção. Ela viu uma família de 5 pessoas com uma menina no centro. O rosto do homem foi riscado e manchado com algo preto. Samantha se sentiu um pouco assustada e se dirigiu para a saída. A casa não parecia mais tão maravilhosa. De repente, ela ouviu um barulho atrás dela. Quem está aí? Ela deixou escapar. Ela olhou em volta. Seu coração batia forte. Alguém estava parado na sombra da escada que conduzia ao 2º andar. Samantha olhou mais de perto. Parecia que ela conseguia distinguir a silhueta de uma garota em um vestido de verão. O que você está fazendo aqui, querida? Ela queria parecer confiante, mas ainda havia medo em sua voz. A garota não respondeu e caminhou lentamente em direção a Samantha. Sua cabeça estava abaixada, seu cabelo cobria seu rosto e ela estava segurando um ursinho de pelúcia manchado de carvão. Ela estava se aproximando com pequenos passos. Quanto mais perto ela chegava, mais estranho parecia seu andar. Estou com frio, disse a garota sem emoção. Onde está minha mãe?
Samantha recuou, e o medo se espalhando lentamente por seu corpo. Algo na aparência da garota não combinava com ela. Parecia não natural. Porque ela estava sozinha em uma casa abandonada. Seus pais não poderiam tê-la deixado lá. Espera, eu vou ligar para o meu marido e vamos ajudá-la. Ela largou a foto e saiu correndo de casa rapidamente, sentindo o olhar da garota em suas costas. Nick imediatamente a chamou, irritado com alguma coisa. Para onde você foi? Eu estava ligando para você. Vamos embora, a aldeia está abandonada. Samantha disse que tinha visto uma menina na casa e precisava ajudá-la. Nick olhou para sua esposa atentamente e franziu a testa. Então ele disse a ela que tinha visto um recorte de jornal sobre aquela casa na parede da delegacia vazia. Um mineiro enlouqueceu Samantha nos anos 1980. Ele acabou sendo pego e sua família, incluindo a garota, foi enterrada no cemitério. Então pare de inventar. Você não viu ninguém. Vamos. Samantha empalideceu e tudo dentro dela esfriou. Ela olhou de volta para casa. Não podia ser. Quem ela havia visto na casa então? Com quem ela havia falado? Nick disse que toda a aldeia tinha enlouquecido depois daquele incidente. A mina secou. No final, todos foram embora. Já está na hora de sairmos daqui também, ele resmungou. Não há nada para nós nesta vila fantasma. Perto do carro, Nick congelou. Ele cerrou os punhos. Você fez isso, Samantha? Perguntou ele com raiva. Ela não entendeu a princípio do que ele estava falando, mas depois deu uma olhada mais de perto e... As janelas e maçanetas das portas estavam cobertas com pequenas marcas de mãos pretas como carvão. Era como se alguém tivesse contornado todo o carro, olhando para dentro e tentando abrir as portas. Nick percebeu que Samantha estava tão assustada quanto ele. Abriu a porta e rapidamente entrou no carro. O motor ligou. Eles começaram a se afastar. Nick acendeu os faróis para ver através do nevoeiro. Talvez alguém more na aldeia e seus filhos quisessem roubar algo. E você realmente conheceu a filha de alguém, disse Nick, mas Samantha percebeu que ele mesmo não acreditava nisso. Samantha virou a cabeça e olhou mais de perto. Ela pensou ter visto uma silhueta na floresta escura. Ela olhou em volta. O que foi isso? Não poderia ser. Pela janela traseira, ela viu uma silhueta da garota entre as árvores. Parecia que ela estava olhando diretamente para Samantha. A névoa estava girando em torno dela, quase fazendo-a se misturar com as árvores. Mas como ela chegou lá tão rapidamente? As crianças não podiam correr tão rápido. Crianças que estavam vivas, isto é. Samantha sentiu arrepios na pele, as palmas das mãos suavam. Ela queria sair daquele lugar o mais rápido possível. Ela estava feliz por Nick ter acelerado. De repente, ele freou e praguejou. Havia um carro na estrada à frente deles e era impossível contorná-lo por causa das árvores. Nicholas puxou um taco de beisebol de debaixo do assento e saiu do carro. Samantha gritou para ele ter cuidado, mas ele não respondeu. Ela observou Nick se aproximar lentamente do banco do motorista daquele carro, bater e olhar na janela empoeirada. No início, ele apenas olhou, como se não conseguisse entender o que estava olhando. De repente, Nick cambaleou para trás e largou o taco. Ele correu de volta. Havia horror genuíno em seu rosto branco. Samantha, chame a polícia agora! Ela viu como ele parecia assustado e perguntou o que ele tinha visto. Nick se recusou a responder e, com voz trêmula, mais uma vez disse a ela para chamar a polícia. Enquanto ela fazia isso, Nick trancou todas as portas. O telefone não está funcionando, disse Samantha. Não há sinal. Naquele momento, houve uma leve batida na janela direita. Samantha gritou e se agarrou a Nick. Atrás da porta do lado dela, era aquela garota da casa. Você é minha nova mamãe? Vamos desenhar juntas? Perguntou a criança calmamente. Você tem giz de cera? Eu só tenho carvão. Como se estivessem fascinados,
Nick e Samantha observaram a garota desenhar lentamente um sol negro no vidro. A serenidade com que o fez os deixou loucos de medo. Samantha agarrou-se ao braço do marido. Nick empurrou-a para longe, pisou no acelerador e rapidamente deu a volta no carro, derrubando o espelho retrovisor esquerdo. Samantha só teve tempo de notar uma silhueta agachada atrás da sua janela suja. "Caramba!" gritou Nick. "Fantasmas não são reais! Precisamos sair dessa floresta! Você não devia ter falado com ela naquela casa! É tudo culpa sua!" Samantha estava à beira da histeria. Tudo que a separava daquela garota era apenas uma porta. E se Nick não tivesse trancado apenas 1 minuto antes? Samantha colocou a cabeça entre as mãos. Essa criatura os assombraria para sempre agora? Nick, entretanto, usou seu telefone para ligar para o 190. Ouvimos bips e, em seguida, fomos desconectados. Nick sibilou de medo e raiva, mas não parou de dirigir. O rádio ligou repentinamente e uma canção de ninar começou a tocar bem alto. Samantha, cujo coração batia loucamente no peito, observou em choque enquanto o volume aumentava sozinho. A música estava insuportavelmente alta. Samantha tapou os ouvidos com a mão e gritou: "Brilha, brilha, estrelinha!" Nick não aguentou e apertou o rádio 2 vezes. O plástico rachou. Ele deu um guincho lamentoso e ficou em silêncio. "Floresta idiota! Aldeia idiota!" murmurou o homem para si mesmo. Estava suando em suas bicas. Nick dirigiu sem diminuir a velocidade, mesmo passando sobre buracos e troncos. Depois de uma curva, a floresta se dividiu e muitos carros apareceram de repente à frente. Nick diminuiu a velocidade. No início, eles ficaram felizes por verem pessoas, mas depois... Nick abaixou a janela e ajeitou-se para cima no assento para dar uma olhada neles. Mas Samantha já havia percebido que eles haviam chegado em um beco sem saída. Eles estavam em uma grande clareira cercada por árvores. Os carros estavam estacionados aqui e ali com as portas abertas. Figuras imóveis poderiam ser vistas em alguns deles. Não, eu não vou desistir assim, disse Nick resolutamente e colocou o carro em marcha ré. Mas então ele parou abruptamente. Os faróis apagaram-se e a parte eletrônica foi desligada. A escuridão da floresta fechou-se instantaneamente em torno deles. Todas as tentativas de reiniciar o carro não tiveram resultados. Nick tirou uma lanterna do porta-luvas e saltou. Ele disse a Samantha para ficar no carro. Nick deu a volta e abriu o capô, e Samantha o perdeu de vista. Ficou quieto por um tempo. Samantha se pegou pensando que talvez estivesse muito quieto. "Nick, o que está acontecendo ali?" Silêncio. Ela não queria sair para a escuridão, mas não tinha outra escolha. Ela criou coragem e saiu do carro. Ela deu a volta por cima e congelou, porque Nick não estava na frente. Ele havia sumido. Completamente chocada, Samantha se abaixou e pegou a lanterna desligada do chão. Traços de carvão eram claramente visíveis nela. E então seu coração afundou. Ela ouviu um canto baixo vindo do carro. Havia alguém no banco de trás. Então ela ouviu as palavras: "Mamãe, por que você quer o papai zangado? Ele estava sempre reclamando. Vamos brincar juntas. Você não quer ser minha mãe?" Houve um silêncio, no qual o som da porta se abrindo foi claramente ouvido. Samantha gritou e saiu correndo. Ela não sabia para onde estava indo, mas queria ficar o mais longe possível do carro e do que tinha saído dele. Samantha continuou correndo. Às vezes ela chamava Nick, esperando que ele também tivesse escapado. Finalmente, ela se sentiu exausta. Sua respiração estava irregular, mas não havia fim para a floresta. Enquanto Samantha se encostava em uma árvore para recuperar o fôlego, uma voz veio bem atrás dela. Ela congelou, incapaz de se mover. "Para onde você está correndo, mamãe? Não tô gostando disso. Vamos jogar outra."
Somos só eu e você, para sempre. A mão fria da criança deslizou para a dela. Samantha gritou e a floresta caiu em um silêncio mortal.